Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, começa agora mais um Abre aspas, a edição desta terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Agradecendo já a sua companhia, a sua audiência pelo nosso Facebook, facebook.com/SP-Rio+. E depois você sabe que na íntegra você acompanha esse conteúdo no nosso portal sprriomais.com.br. Hoje é terça-feira e nos destaques a Justiça manda prender 2 ex-assessores acusados por fraude em Atibaia. São José dos Campos e Taubaté puxam a fila das 2 cidades que mais demitiram na região durante o mês passado. Na corrida presidencial, o Josué Gomes avisa que não será o vice de Geraldo Alckmin na disputa ao Palácio do Planalto. No cenário internacional, incêndios florestais deixam ao menos 49 mortos na Grécia. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. E nós iniciamos a edição de hoje do Abre aspas com a coluna do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. É o fim da picada. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, aquele que dá a cara para bater no lugar do presidente Temer, tirou do grande colete um pacote de medidas para alimentar a candidatura raquítica do seu candidato Henrique Meirelles, MDB, à presidência da República. A nossa sorte é que Meirelles dificilmente chegará lá, mas o ridículo fica para o folclore político. Primeiro, Marum sugere a criação de uma nova corte, que fique acima do Supremo Tribunal Federal, o STF, como se todas as atuais instâncias não fossem suficientes para vai-vens e disque-disques à margem da lei. Marum vai adiante, propondo a cobrança de um valor mínimo para o atendimento público de saúde, retirando de cena um benefício necessário e popular, em algumas cidades até exemplar. Não sei se o ministro esperou seu chefe Temer viajar para o México, para bem longe, para tentar deixar claro que a ideia é sua mesmo. Mas Marum tratou de sugerir, vejam só, a anistia ao Caixa 2 cometido em campanhas eleitorais passadas. Qual político não gostaria disso, não é mesmo? Segundo Marum, em texto ao qual a Folha teve acesso, é preciso punir realmente o uso de dinheiro ilegal nos pleitos, mas propondo uma forma de leniência para o Caixa 2 já praticado. Criminalização só para o futuro. A população certamente não quer essa anistia de algibeira. É muita cara de pau. Dentro de instantes também nós retornamos aí com o cenário político, falando mais sobre esse cenário político nacional. Vamos com informações regionais. Após 3 trimestres seguidos com queda nas entregas de aeronaves da aviação comercial, o setor responsável por 50% do faturamento, a Embraer entregou neste segundo trimestre o dobro de aviões dos 3 primeiros meses do ano. Foram 28 contra 14. Na aviação executiva foram 20 contra 11, gerando aí um aumento de 81,82% nas entregas, sendo 15 jatos leves e 5 grandes. Com isso, a terceira maior fabricante de aviões do mundo aumentou em 92% o número total de aeronaves entregues no segundo trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. Entre abril e junho, a Embraer entregou 48 aviões contra 25 no período de janeiro a março. Em 30 de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar da Embraer totalizava 17,4 bilhões de dólares. Mesmo com o crescimento no segundo trimestre, as entregas da Embraer foram menores na comparação com o do ano passado. No primeiro semestre deste ano,
a fabricante entregou 73 jatos, contra 92 no mesmo período do ano passado, uma queda de 20,65%. Na comparação com o mesmo trimestre, a retração foi de 18,64%, 48 aeronaves de abril a junho deste ano contra 59 em igual período de 2017. Diante da sazonalidade do mercado, que costuma ser mais aquecido no segundo semestre do ano, a tendência é que as entregas comecem a crescer nos próximos meses. O acordo também entre a Embraer com a Boeing é uma aposta da própria Embraer para impulsionar as vendas da aviação comercial. O Vale do Paraíba e a região Bragantina encerraram o mês de junho com um saldo negativo de 1.765 vagas de empregos formais. São José dos Campos e Taubaté puxaram a fila das duas cidades que mais demitiram, com um saldo negativo de 522 e 323, respectivamente. A terceira que mais desligou funcionários foi Bragança Paulista, com 190 demissões. Em São José, o pior setor foi o da indústria de transformação, com um saldo de 213 demissões, seguido pela área de serviços, com 146 demissões. Por outro lado, a temporada de inverno fez com que Campos do Jordão gerasse aí 164 empregos em junho. Jacareí ficou em segundo com um saldo de 95 vagas, seguida por Piracaia, na região de Atibaia, com 27 admissões. A Justiça decretou a prisão preventiva de 2 ex-assessores, sendo um da Prefeitura e outro da Câmara de Atibaia. Eles são acusados de falsificação de diplomas para ingresso no serviço público. As fraudes, segundo o Ministério Público, ocorreram entre 2010 e 2011. Além dos 2 ex-assessores, a Justiça também mandou prender o acusado de ter vendido os diplomas falsos. A Câmara de Atibaia aí informou que tem encaminhado as informações e documentos solicitados pela Justiça e pela Promotoria. A Prefeitura de Atibaia informou que, assim que soube da falsificação, exonerou o assessor e comunicou à polícia, além de ter ingressado junto com o Ministério Público com uma ação civil pública para eventual ressarcimento aos cofres públicos. O processo administrativo contra o conselheiro afastado e ex-prefeito de São José dos Campos, Robson Marinho, foi arquivado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O procedimento tinha como base as investigações no Superior Tribunal de Justiça, em que o conselheiro foi acusado pelo Ministério Público por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Marinho teria recebido cerca de 3 milhões de dólares em propina da multinacional francesa Alstom, quando ele era secretário da Casa Civil no governo Mário Covas, do PSDB. O valor depositado em conta na Suíça, no nome de uma empresa offshore. No dia 26 de junho, a ministra do STJ, Nancy Andrighi, afirmou que não foram praticados atos ilícitos no exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Depois dessa decisão do STJ, a Comissão do Tribunal de Contas, analisou que o teor que motivava o processo administrativo não tinha mais razão de existir e decidiu arquivar o processo. Falando em corrida presidencial, o empresário Josué Gomes, do PR, teve uma nova conversa com o pré-candidato do PSDB à presidência, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no final da tarde de ontem. No encontro, ele avisou que não será candidato a vice do Tucano. Filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, Josué Gomes se comprometeu, porém, a fazer campanha para Alckmin. A informação é da coluna da jornalista Andréa Sadi, da Globo News. O apoio do PR, que é o partido de Josué, segue garantido a Alckmin, mas com a decisão do empresário, a discussão sobre o candidato a vice voltará ao DEM. Também ficou combinado que a decisão de Josué será comunicada oficialmente em nota, que deve ser divulgada nesta terça-feira. Desde sexta-feira, os partidos se organizam aí com suas coligações para oficializar as candidaturas para as eleições deste ano. Já foram lançados 5 candidatos à presidência nas convenções nacionais dos partidos políticos, 2 deles no fim de semana. Paulo Rabelo, pelo PSC, Ciro Gomes, no PDT,
Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL e Jair Bolsonaro, do PSL. Em convenção nacional, ainda na noite da sexta-feira, o PSTU oficializou a candidatura de Vera Lúcia à presidência da República e de Rex Dias como vice na chapa. A escolha foi feita por aclamação. O PSTU informou que não fará nenhuma coligação para a disputa presidencial, nem alianças nas eleições estaduais. Vera tem 50 anos, é natural de Pernambuco e trabalha como professora sindical pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Ela já foi candidata a deputada federal e à prefeitura de Aracaju. O nosso programa não é um programa eleitoral, é um programa que tem as bases, que dá a saída para os problemas que afligem a nossa classe. Os trabalhadores e os mais pobres que são responsáveis pela produção da riqueza desse país. No sábado, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, confirmou a candidatura de Guilherme Boulos à presidência da República. A vice na chapa é a líder indígena Sônia Guajajara, que é do mesmo partido. Guilherme Boulos nasceu em São Paulo e tem 35 anos. Filho de médicos, ele é filósofo, psicanalista, professor e escritor. Ele entrou para o movimento estudantil em 1997 como militante da União da Juventude Comunista e atualmente é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Para isso precisa ter coragem de mexer nos privilégios. A nossa candidatura tem essa coragem e é isso que vai permitir para o Brasil um novo modelo de desenvolvimento que invista nas áreas sociais, dê emprego e renda de qualidade para o nosso povo e, ao mesmo tempo, combata a desigualdade. O PSL, Partido Social Liberal, fez a convenção neste domingo e lançou a candidatura de Jair Bolsonaro para a presidência da República. O partido ainda não tem candidato a vice e, por enquanto, a sigla não anunciou coligações. Jair Messias Bolsonaro tem 63 anos, é capitão reformado do Exército e foi o candidato a deputado federal mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Na Câmara dos Deputados já está em seu 7º mandato. Eles estão aqui é porque acreditam no Brasil. Não temos um grande partido, não temos fundo eleitoral, não temos tempo de televisão, mas temos o que os outros não têm, que são vocês. Ainda na sexta-feira, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, declarou apoio ao candidato do PSOL, o Guilherme Boulos. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, criou um novo sistema de proteção para bloquear o celular em caso de roubo. A tecnologia permite que só sejam habilitados os aparelhos legais. Rafael estava entrando no trem quando teve o celular roubado. Só no Rio de Janeiro, onde Rafael mora, mais de 24 mil telefones celulares foram roubados no ano passado. Quem acompanha nas redes sociais, eu tenho muitos amigos e o tempo inteiro você vê alguém colocando que infelizmente perdeu seu celular, foi roubado, foi furtado. Para tentar reduzir o número de telefones roubados, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, em parceria com as operadoras, desenvolveu um novo sistema de bloqueio de telefones, que vai permitir que o aparelho só seja habilitado caso tenha origem legal. O serviço vai permitir rastrear os números de séries dos aparelhos, conhecidos como e-mails. Para descobrir qual é o seu, basta digitar no telefone, *jogo da velha 06 Jogo da Velha. Os e-mails são registrados em uma central mundial que reúne as informações dos números válidos e de telefones roubados. Quando alguém habilitar um telefone com e-mail inválido, vai receber uma mensagem da operadora. Se em 75 dias o usuário não conseguir provar que o celular é legal, o aparelho vai ser bloqueado. O novo sistema está funcionando desde o fim de fevereiro em Goiás e no Distrito Federal e já permitiu o bloqueio de 140 mil telefones roubados. No dia 23 de setembro, vai ser implantado nos demais estados da região Centro-Oeste, em toda a região Sul e no Acre, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Em janeiro do ano que vem, todo o Brasil vai ter esse tipo de cobertura. Ele tem dois objetivos. Um, verificar a questão dos aparelhos não certificados e com a certificação não é validado pela agência, e também o caso de aparelhos furtados que tiveram seu e-mail adulterado. O ideal é que ele faça uma consulta no hot site da Anatel Celular Legal, e tem um link também onde ele pode verificar se o número e-mail do aparelho que ele vai adquirir é um número válido na base de aparelhos legais. Para esse especialista em segurança, a tecnologia ajuda, mas a polícia também precisa usar os serviços de inteligência para combater o roubo de celulares.
Se eu quero reduzir o roubo de celular, eu tenho que transformar que a receptação de celular seja cara para a criminalidade. Isso só acontece com investigação e com repressão a quem recepta e passa esses aparelhos adiante. E vamos falar de economia, vamos aos indicadores econômicos. O dólar comercial encerrou em alta de 0,24%, cotado a R$ 3,78. Já o dólar turismo saiu do patamar dos R$ 4,00 e ficou ontem cotado a R$ 3,93, com uma ligeira queda aí de 1,50%. A Bolsa Paulista fechou em queda nesta segunda-feira, pressionada pelo setor bancário e com o mercado atento aí ao cenário político nacional. O Ibovespa recuou 0,73% a 77.996 pontos. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, piorou a projeção de crescimento deste ano para a América Latina. A expectativa da entidade é que a região deve crescer 1,6% abaixo dos 2% previstos no mês de abril. A projeção para o ano que vem também está ligeiramente mais fraca. Em abril, a expectativa para o PIB, o Produto Interno Bruto, da região aqui da América Latina, em 2019, era de crescimento de 2,8%, mas agora foi revisada aí para uma alta de 2,6%. O fundo ponderou, no entanto, que apesar do crescimento mais fraco, a atividade econômica da região segue se recuperando e que o investimento está ganhando força. No ano passado, a América Latina cresceu 1,3%, depois de recuar 0,6% durante o ano de 2016. O Hospital Regional de São José dos Campos abriu as inscrições para 110 vagas de emprego. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 2.800. As vagas aí são para enfermeiro centro cirúrgico, lactarista, nutricionista clínico, técnico de aparelho gessado, técnico de enfermagem. Também tem vagas para técnico de enfermagem com instrumentação cardiovascular e ou transplante, técnico de enfermagem em centro cirúrgico, técnico de enfermagem em UTI adulto e pediátrica e enfermeiro do trabalho. As inscrições elas devem ser feitas até amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, diretamente no setor de centro de estudos do hospital, que fica na rua Goiânia, número 345, na região do Parque Industrial, aqui em São José dos Campos. E prepare o bolso, viu? Haverá aumento na tarifa das passagens de 5 linhas intermunicipais operadas pela Aviação Jacareí e pela empresa litorânea. O aumento de 5 centavos ocorre nas linhas que fazem o transporte entre São José dos Campos e Jacareí, e também entre as cidades do Vale do Paraíba até o litoral norte. O aumento também vai ser aplicado em 29 linhas do transporte municipal das linhas metropolitanas em todo o estado de São Paulo e passa a vigorar a partir deste sábado. 5 centavos pode parecer pouco, mas quem faz esse trajeto Jacareí e São José dos Campos todos os dias, por exemplo, para estudar ou para trabalhar, vai pesar sim no orçamento no final do mês, né? O aumento é resultado do último reajuste das tarifas de pedágio nos trajetos dos coletivos. O aplicativo Olho na Bomba, lançado pelo Ministério Público de Goiás, é uma ferramenta para os consumidores monitorarem o preço dos combustíveis. A ideia pode ser lançada em outros estados. Quando o assunto é o preço de combustíveis em Goiânia, a reclamação é geral. Não tem justificativa plausível, né? Eles não conseguem explicar para a gente o porquê desse repasse e a gente não sabe o que faz a quem recorre. Porque a gente vê tanta gente reclamar, mas alguma providência a gente também não vê. Você não tem muita opção para onde correr. E pior que os preços estão tudo tabelados. Não tem muita rota de fuga. Essa realidade está prestes a mudar. Já pensou em ter na palma da mão a possibilidade de pesquisar os preços de todos os combustíveis praticados no estado de Goiás? O Ministério Público pensou e foi atrás da UFG para desenvolver um sistema onde isso será possível. Depois da aprovação de lei estadual em novembro do ano passado, o projeto Olho na Bomba está mais perto de sair do papel. Entre maio e julho, os mais de 1.700 postos existentes em Goiás puderam se cadastrar de forma voluntária no sistema idealizado pelo Ministério Público.
502 já enviaram os dados. Aqueles que não aderiram ainda ao projeto terão até 8 de agosto para preencher o cadastro. No dia seguinte, dia 9 de agosto, os postos já são obrigados a comunicar ao Ministério Público imediatamente todas as alterações de preço sob pena de multa. O Ministério Público, a partir do dia 9, então, vai receber esses dados e, nesse momento, o aplicativo será lançado de uma forma beta, para um número limitado de usuários. E, nesse momento, nós vamos corrigir eventuais erros comuns dos sistemas de informática. A fiscalização realizada pelos PROCONs de Goiânia e do Estado também vai ser facilitada. Nós teremos aí em tempo real os preços praticados, as alterações sofridas no dia. Isso forma um banco de dados oficial que vai aí fazer com que a gente tenha mais rapidez nas investigações e que a gente trabalhe mais próximo com o consumidor. O aplicativo estará disponível para download nos sistemas iOS e Android a partir de setembro. Por enquanto ainda apenas para a região ali, mas a expectativa realmente é que esse aplicativo comece a ser usado e comece a ser utilizado em outros estados, ajudando aí, né, nessa apuração aí dos preços dos combustíveis no país. Nós vamos para um breve intervalo, você continue conosco na sintonia, já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. O Caio Souza ele está de folga, ele está de férias aí nessa semana. Quem vai trazer agora é a meteorologista a Cristiane Nascimento. Olá, Rodrigo Fernandes. A terça-feira começou com nevoeiro na capital paulista e temperaturas em torno dos 13 graus. Ao longo do dia, o avanço de uma frente fria pelo litoral ocasionará aumento da nebulosidade nas regiões do Alto Tietê, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Vale do Paraíba e capital paulista, deixando o céu parcialmente nublado a nublado. Entretanto, não chove em todas as regiões. A chuva será de intensidade fraca e mais localizada nas regiões litorâneas durante a tarde e noite desta terça-feira. As temperaturas ficarão estáveis em relação a ontem, com previsão de 24 graus no Alto Tietê, 23 no Vale do Paraíba e Litoral Norte, 22 graus na capital paulista e 20 graus na Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane, pelas informações. Bem-vinda ao Abre Aspas. Vamos falar do cenário internacional. O número de mortos no incêndio que arrasaram na segunda-feira a costa nordeste de Atenas, capital da Grécia, subiu para 49, enquanto que os feridos são 156, segundo o último balanço da Defesa Civil. O número de mortos não é definitivo e pode aumentar, pois entre os feridos 11 estão em estado grave. Anteriormente, as autoridades anunciaram que o fogo havia matado 24 pessoas, mas em seguida 25 corpos foram encontrados em uma casa em Matina, área entre o porto de Rafina, a 30 quilômetros de Atenas. Os incêndios florestais seguem se alastrando, sem controle, em várias partes da Grécia, destruindo aí casas, interrompendo o serviço em grandes vias de transporte e obrigando as pessoas a fugirem para se salvar. As chamas causaram o fechamento de uma das vias expressas mais movimentadas do país e destruiu conexões ferroviárias. No final da tarde de ontem, um grande incêndio também começou no norte e no leste de Atenas. O fogo destruiu o vilarejo de Mati, a 29 quilômetros de Atenas. Foi lá que as autoridades encontraram o maior número de mortos. Mati fica numa região considerada popular por turistas locais. Idosos e crianças em colônias de férias costumam procurar essa pequena cidade. Incêndios florestais não são incomuns na Grécia, mas o país teve um inverno considerado seco no início deste ano. Com as altas temperaturas no verão, houve condições ideais para o fogo acabar se alastrando. Dezenas de pessoas morreram quando incêndios florestais devastaram o sul grego em 2007. O exército foi convocado para ajudar a combater o fogo e voos foram desviados ou cancelados na região. Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, policiais executaram 8 crianças e adolescentes que dormiam em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro.
O episódio, que ganhou repercussão mundial e ficou conhecido como a Chacina da Candelária, completou ontem 25 anos. Segurando rosas brancas e discursando contra a violência, mães, parentes e amigos das vítimas da Chacina da Candelária participaram da Vigília das Mães, em frente ao local onde o crime aconteceu há 25 anos. O objetivo é evitar que novos massacres ocorram. Hoje e sempre não nos calarão! Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, policiais atiraram contra dezenas de pessoas que dormiam nos arredores da Igreja da Candelária. 8 jovens morreram. 7 pessoas foram indiciadas, mas só 3 PMs foram condenados a mais de 200 anos de prisão. Eles saíram antes de cumprir 20 anos de detenção. Aqui na frente da Igreja da Candelária, no centro do Rio, um pequeno monumento relembra a chacina. Essa cruz simboliza os 8 jovens que foram assassinados naquele dia. Patrícia é irmã de Wagner dos Santos, atingido por 4 tiros e o único sobrevivente daquele dia que está vivo. Graças a ele, a investigação conseguiu identificar 3 suspeitos. Wagner foi alvo de novo atentado 1 ano depois da chacina e há mais de 2 décadas mora no exterior, longe da família. Ficou cego e com outras sequelas. Atinge não só a minha família, mas como atinge as outras famílias de vítimas de violência do Estado, da população negra que vem sendo exterminada, vem sendo assassinada. Outras mães que perderam seus filhos de forma violenta se juntaram à vigília. O filho de Janaína, Jonathan Dalber, foi baleado na cabeça na comunidade do Borel há 2 anos. Jamais eu pensei, passaria pela minha cabeça que eu iria perder o meu filho de uma forma tão cruel, tão brutal assim como eu perdi o meu filho. Ivone foi uma das primeiras a chegar no local após o crime. A artista plástica era responsável por um projeto social com moradores de rua. Ela afirma que ainda não há políticas públicas para proteger os menores nessas condições. Desde essa época, ninguém aprendeu nada com essa chacina. Continua-se a não fazer políticas públicas de qualidade e continua-se sem fazer prevenção, negligenciando as crianças brasileiras. E a Polícia Civil fez na tarde de ontem a reconstituição do assassinato da grávida Leila dos Santos, Leila Santos, de 39 anos, que foi encontrada com o corpo queimado e teve o bebê retirado do útero em Paraibuna, aqui na região do Vale do Paraíba. O crime ocorreu no último dia 28 e o corpo foi encontrado no dia 4 de julho, às margens da represa, na zona rural da cidade. A criança foi recuperada pela polícia e está em um abrigo. De acordo com a Polícia Civil, 4 suspeitos que continuam presos na cadeia de Jacareí e Santa Branca participaram da reconstituição, que começou por volta das 2 da tarde e durou quase 3 horas no local do crime. Os 2 casais de suspeitos estavam acompanhados de escolta. Como cada envolvido deu uma versão diferente, a reconstituição foi feita em 4 etapas, com a versão de cada um. Além do delegado, o trabalho foi acompanhado por um investigador, 2 policiais e 2 peritos. A reconstituição começou com um homem, o namorado da mulher, que ficaria com o bebê. Em seguida foi a vez da mulher, presa na última semana. Ela aparece nas imagens da câmera de vigilância de uma segurança, de vigilância de segurança, acompanhada da mulher que carregava o bebê roubado. O depoimento dela foi o mais demorado. Demorou cerca de 50 minutos, ela chorou e se mostrou muito confusa ao explicar os detalhes do crime. Depois foi a vez do companheiro dela, que também foi ao cartório. A última a ser ouvida foi a mulher que ficaria com o bebê. Ela também se mostrou confusa ao relatar o crime. O delegado lá de Paraibuna, Rayan Araújo, disse não ter mais dúvidas sobre quem matou a grávida. Segundo ele, o companheiro da mulher, que ficaria com o bebê, assumiu a autoria do crime. Há ainda partes das versões que seguem conflitantes. A principal dúvida da polícia é saber quem colocou fogo no corpo da vítima. Por isso, uma acariação entre as partes, entre as testemunhas ali, também entre os suspeitos e acusados, deve ser agendada novamente para os próximos dias. Nela, os 4 suspeitos serão ouvidos de novo. Após essa etapa, a polícia pretende finalizar esse inquérito. E uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas depois que um homem abriu fogo em uma rua de Toronto, no Canadá. Autoridades ainda investigam o motivo do ataque e não descartam a possibilidade de terrorismo. O crime chocou a população da cidade, onde o número de assassinatos não passa de 30 durante todo o ano.
O ataque foi por volta de meia-noite no horário local em uma rua movimentada do distrito de Greentown. Uma mulher morreu baleada e uma criança está internada em estado crítico. A polícia diz que é uma menina de 8 ou 9 anos. O atirador também morreu, mas ainda não se sabe se ele se matou ou foi atingido pela polícia. No Twitter, uma moradora divulgou um vídeo no qual é possível ouvir parte dos tiros. As autoridades ainda investigam o motivo do ataque e não descartam a possibilidade de terrorismo. Este homem diz que na hora as pessoas pensaram que fossem fogos de artifício. Houve correria quando perceberam que eram tiros. O ataque chocou os moradores de uma cidade onde o número de assassinatos não passa de 30 durante todo o ano. Muito bem, agradecendo a sua audiência, a sua companhia conosco aqui nessa hora da manhã. Lembrando que o conteúdo fica na íntegra após às 8h30 da manhã, lá no nosso portal sprriomais.com.br. Intervalo rápido, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas, na edição desta terça-feira, dia 24 de julho, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Retornando com as informações internacionais, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, negou ontem que o ataque verbal feito pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Irã seja uma forma de desviar a atenção pública sobre as discussões envolvendo o nome dele e a Rússia. A porta-voz se mostrou ainda irritada quando a sugestão foi feita por um jornalista durante uma entrevista na Casa Branca. Look, the president's responding to Iran, and he's not going to allow them to continue to make threats against America. If anybody is inciting anything, look no further than to Iran. O presidente do Irã advertiu os Estados Unidos a não brincar com o rabo do leão. O comentário com Moisés Rabinovich. Mr. Trump, não brinque com o rabo do leão, advertiu o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Trump reagiu puxando o rabo do leão, com um tweet em letras maiúsculas. Nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história. Já não somos um país que aguentará suas palavras de violência e morte. Seja cauteloso. O presidente Rouhani ainda disse que a paz com o Irã será a mãe de toda a paz e que a guerra será a mãe de todas as guerras. Ele iniciou a escalada verbal porque os Estados Unidos têm inflamado os iranianos à rebelião, no momento em que o Irã dá sinais de penúria por causa do bloqueio imposto por Trump. Para ele, negociar com a Casa Branca seria o mesmo que uma rendição. E render-se para um fanfarrão, diz ele, mentiroso como Trump, é abrir o Irã a saqueadores. O leão abanou o rabo no momento em que Trump está acuado por seu desastroso encontro com Vladimir Putin e por uma gravação em que discute com seu advogado o pagamento para silenciar uma das mulheres com quem teria tido um caso. O gerente da campanha de Trump à Casa Branca, Paul Manafort, deverá ser julgado essa semana por impropriedade financeira pelo procurador especial Robert Mueller, que é quem está investigando o Russiagate, a invasão de servidores do Partido Democrata atribuída a militares russos. As Farc assumiram uma pequena representação no Congresso da Colômbia, dominado aí pela direita ligada ao novo presidente Iván Duque, oposto ao acordo da paz aí que acabou com meio século de conflito armado e que toma posse no dia 7 de agosto. Este é um dos últimos atos de Juan Manuel Santos como presidente da Colômbia. Ele entrega o cargo em agosto a seu sucessor, Iván Duque. Hoje deu posse ao novo Congresso que, pela primeira vez na história, terá legisladores das Farc. Até 2 anos atrás, as Farc eram conhecidas como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a maior guerrilha do país. 220 mil pessoas morreram em meio século de um conflito que envolveu também outros grupos rebeldes, narcotraficantes, militares e milícias. A maioria das vítimas era civil. Agora as Farc são um partido político de esquerda com a mesma sigla, mas outro nome: Força Alternativa Revolucionária do Comum. Pedimos perdón
a todas elas. Pedimos perdão a todas as vítimas. Faremos tudo para que saibam a verdade. Aceitamos nossas responsabilidades e contribuiremos para reparar os danos causados. O pedido de desculpas foi de Rodrigo Londônio, conhecido como Timochenko, quando liderava as Farc antes da guerrilha virar partido. Londônio e outros 5 ex-rebeldes estão respondendo a um tribunal especial criado pelo Acordo de Paz para julgar e condenar os crimes mais graves cometidos durante a Guerra Civil. Londônio está entre os 10 guerrilheiros que assumem hoje como legisladores. Mas o próximo presidente, Ivan Duque, foi contra o acordo de paz quando era senador e diz que quer revê-lo quando assumir o governo em agosto. Ele acha que Santos foi muito generoso com as Farc. Duque tem inúmeros desafios pela frente. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o aumento do número de assassinatos de líderes sociais, pelo menos 90 nos primeiros 6 meses deste ano. Cresceram também o cultivo da coca e o desmatamento em áreas antes controladas pelas Farc. E voltando aqui para o Brasil, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo homenageia o mestre do suspense Alfred Hitchcock, com uma exposição sobre a obra do cineasta. Por meio da filmografia de Hitchcock, o público pode conhecer os diversos aspectos que tornaram seus filmes grandes sucessos. Os bastidores dos filmes do mestre do suspense. Dá para conferir de perto o universo de Alfred Hitchcock aqui no Museu da Imagem e do Som. Com essa cadeira do diretor, os rolos de filme, o megafone e as tapadeiras, a impressão é de que se está por trás das câmeras. O cineasta britânico, que dirigiu mais de 50 filmes, ganha essa retrospectiva com fotos, manuscritos, cartazes e materiais de divulgação de filmes, além, claro, de trechos de alguns longas. O Hitchcock inovou a linguagem do cinema ao fazer movimentos de câmera em filmes como Psicose e Janela Indiscreta, que tem aquele efeito do olhar de alguém, como se os espectadores virassem voyeurs. Cada filme dele, ele trazia uma inovação diferente, ele usava uma técnica nova, ele usava um artifício novo. Da subida de escadas em Um Corpo que Cai, ao telhado bambo de Ladrão de Casaca, a atmosfera de mistério e suspense é resgatada nestes cenários. Dos 53 longas dirigidos por Hitchcock, 17 aparecem em espaços como esse aqui, que trazem um trecho do filme e algum objeto bastante significativo na história. Aqui, por exemplo, tem essa cabine telefônica em que a protagonista do filme se esconde para fugir do ataque dos pássaros. O maior sucesso de Hitchcock, Psicose, aparece em 2 atividades interativas. Nesse banheiro, logo na entrada do museu, em que o público faz pose de susto na famosa cena do filme. E em um jogo dentro do Motel Bates, em que os participantes estão trancados numa sala e têm que encontrar as pistas para escaparem. O cara fez 53 filmes, então até instiga mais a gente conhecer mais a obra dele, né? E apreciar mesmo, assim, a riqueza de todos os detalhes que faziam parte do trabalho dele. A exposição segue até outubro no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O valor do ingresso custa R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. E vamos falar de esportes? Linha de frente. E quem fala de esportes é o Ail Marques com os comentários. Ail, tudo bem? Muito bom dia para você. Rodrigo, muito bom dia aos ouvintes e telespectadores aí da SP Rio+. Olha, vamos começar falando sobre a eleição da Federação Paulista de Futebol, que acontecerá no mês de setembro. E mesmo, olha só, mesmo banido do futebol, expurgado do futebol por conta da FIFA, o Marco Polo Del Nero, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, quer colocar um aliado dele na federação na eleição em 2018. Ele está trabalhando nos bastidores para eleger o seu aliado, presidente da Federação Paulista de Futebol. É brincadeira e simplesmente depois de estar banido. É muito simples.
se for comprovado isso, o aliado dele deveria também ser banido da disputa. Eu não sei nem quem é, mas já deveria ser banido. Porque se está recebendo informações de quem foi banido, gente boa não é, né? Então, só para se ter uma ideia. A reportagem foi do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo, trazendo essa matéria. E, olha só, segundo dirigentes ouvidos pelo jornal, o ex-Cartola trabalhou na formação da chapa de apoio ao nome do presidente do Bragantino, Marquinhos Chedi. Portanto, nada contra o Marquinhos Chedi. Eu, particularmente, não tenho. Mas se ele está recebendo um apoio do Marco Polo Del Nero e teve a sua chapa toda articulada pelo Marco Polo Del Nero, está errado. Não poderia. Nem está disputando a eleição. Eu não sei nem quais são os adversários dele, mas está errado. Bem, vamos seguindo por aí. Hoje é o dia de divulgação, viu, Rodrigo? Da lista que vai concorrer aí aos melhores do mundo em setembro. Portanto, nós teremos hoje a escolha aí dos 10 nomes indicados para concorrer a melhor do mundo. Eu hoje, particularmente, ficaria com essa lista tríplice sem muito medo de errar. O Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo na temporada, com a Liga dos Campeões da Europa, com o que ele fez durante o ano, e também pela participação dele na Copa do Mundo. Fez 4 gols em 4 jogos. E Modric, que foi vice-campeão, e alguém da França, viu? Ou o Griezmann, ou o Mbappé, essa lista. Não for, se fugir disso, tem alguma coisa. Isso naquela lista tríplice, né? Que sobe lá, que recebe as homenagens e tal. Entre os 10 tem outros nomes aí. Mas esses 3 aí, ou 4 no caso, seriam aí os que estariam entre os melhores do mundo, na minha opinião. Bem, seguindo com as informações, ontem tivemos a finalização da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a vitória da equipe do Internacional. O Inter venceu aí a equipe do Ceará por 1-0, gol do Potker, e com o resultado o Internacional subiu na tabela e se aproximou aí dos líderes Flamengo e São Paulo. No caso, o Internacional com 26 pontos agora chegou aí bem próximo do topo da tabela. E agora o Internacional, deixa eu só pegar aqui a pontuação do Internacional, para a gente não fugir. O Internacional chegou a 26 pontos, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, está a 4 pontos do Flamengo e com 7 vitórias. Mesmo número de vitórias ali do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Nisso, o G4 do Brasileirão está assim agora. Flamengo com 30, São Paulo com 29, Internacional com 26 e o Cruzeiro com 24 pontos. Lá na zona de baixo do Campeonato Brasileiro estão o Ceará com 8, o Atlético Paranaense com 10, o Paraná com 13, o América Mineiro com 14, o Vitória com 15 e o Santos com 15 pontos. Santos, que não tem mais o técnico Jair Ventura como seu comandante, foi demitido ontem na hora do almoço e já procura novo comandante. O presidente gostaria de contratar o Zé Ricardo, ex-técnico do Flamengo e do Vasco da Gama, mas sofre uma pressão gigantesca para poder contratar um medalhão. Foi atrás do Abel Braga, que pediu R$900 mil por mês. Inviável, o Santos não teria o dinheiro para pagar. E aí tem outros nomes no mercado, como o Vanderlei Luxemburgo, como o Dorival Braga, enfim, outros nomes, o Dorival Braga não, o Dorival Júnior, né? O Abel Braga e o Dorival Júnior. Mas a pedida dos medalhões é bem alta, porque os técnicos começaram a entender que para se manter mais tempo no cargo tem que pedir muito, porque aí a rescisão é muito grande e o valor do salário também é muito grande, e aí eles acabam conseguindo contratos melhores. É automático isso. Parece até meio simples essa situação. Ontem, só para a gente lembrar que, melhor, domingo, né, nós tivemos a Fórmula 1 com a vitória do Lewis Hamilton sobre o Sebastian Vettel, resultado esse que deu a liderança novamente aí ao inglês, que retomou a liderança da competição. Com a colocação, com a vitória, né, no caso,
o Hamilton abriu aí 17 pontos do Sebastian Vettel, que estava ganhando, ia ganhar a prova com tranquilidade no Grande Prêmio de Hockenheim na Alemanha, mas acabou quebrando aí a poucas voltas do final, dando de bandeja a vitória para o Lewis Hamilton, que largou na 14ª colocação. Portanto, Lewis Hamilton é o novo líder do campeonato, Sebastian Vettel em segundo com 171, o Kimi Raikkonen o terceiro com 131, o Valtteri Bottas o quarto, ele que é o finlandês, com 122 pontos. Nos construtores, Mercedes com 310, Ferrari com 302 e a RBR com 211 são as três melhores. O próximo Grande Prêmio na Fórmula 1 acontecerá no dia 29 de julho, ou portanto, domingo que vem, lá em Hungaroring, na Hungria. Portanto, próxima etapa no próximo domingo já então lá no circuito de Hungaroring. Bem, era o que nós tínhamos para esta terça-feira, lembrando que teremos Sul-Americana no meio de semana, rodada do Campeonato Brasileiro, além dos preparativos aí dos principais clubes, como Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, os principais paulistas aí, para a disputa da fase final aí da Copa do Brasil, no caso o São Paulo está fora, né? E também da Libertadores da América, que começa na primeira semana de agosto. Mata-mata já na próxima semana aí da Libertadores e também da Copa do Brasil, valendo vaga, no caso da Copa do Brasil na semifinal e da Libertadores já nas quartas de final da competição. Um grande abraço, Rodrigo, e até amanhã. Bem, obrigado, Ail, pelas informações. O Ail retorna amanhã, até porque amanhã tem Campeonato Brasileiro, né? Como ele informou aí, tem Copa Sul-Americana, então todos os destaques do Ail amanhã aqui dentro do Abre Aspas. Obrigado pela sua audiência, nós estamos encerrando a edição de hoje do Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua companhia, lembrando que sempre, a partir das 7h30 da manhã, estamos ao vivo pelos aplicativos da rádio aí disponíveis para Android e para iOS, e também pelo facebook.com/SPRio+, e depois na íntegra o conteúdo está no spriomais.com.br. A gente se encontra amanhã e um forte abraço e uma ótima terça-feira. Jornal Abre Aspas.